Porque seus sonhos desaparecem no momento em que você acorda. A maioria das pessoas luta para lembrar suas aventuras noturnas. Estudos recentes sugerem que nossa incapacidade de lembrar dos sonhos pode ser uma proteção evolutiva que impede que nossas mentes se sobrecarreguem com o caos do mundo onírico. Essa revelação abre uma caixa de Pandora de questões sobre a consciência, a realidade e a própria natureza da nossa existência. Vamos mergulhar nas profundas e sombrias águas da amnésia dos sonhos e descobrir a surpreendente verdade que pode mudar sua visão sobre suas horas de sono para sempre. Durante o sono, nossas mentes entram em um estado de consciência alterada. A corteza pré-frontal, responsável pela lógica e tomada de decisões, se desativa enquanto outras áreas do cérebro se tornam mais ativas. Esse processo cria o ambiente perfeito para que os sonhos, experiências vívidas e frequentemente sem sentido, floresçam, parecendo reais enquanto estamos neles. Porém, assim que acordamos, esses sonhos começam a desaparecer. Esse fenômeno, conhecido como amnésia dos sonhos, afeta quase todos, e até os sonhos mais vívidos podem desaparecer em poucos minutos. Os cientistas têm se perguntado há muito tempo por que nossos cérebros criam cenários tão elaborados apenas para apagá-los quase imediatamente. Pesquisas recentes sugerem que isso ocorre devido a uma complexa interação entre a química cerebral e a biologia evolutiva. Quando fazemos a transição do sono para a vigília, os neurotransmissores que facilitam a criação dos sonhos e a formação de memórias mudam drasticamente, o que dificulta que os sonhos se transfiram da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Razões sinistras para não conseguirmos lembrar dos nossos sonhos. Primeira, a teoria do corta-fogo da realidade. O seu cérebro pode estar te protegendo ao apagar seus sonhos. Os sonhos muitas vezes desafiam as leis da física e da lógica. Você pode voar, respirar debaixo d'água ou viver experiências impossíveis. Se essas lembranças permanecessem vívidas em sua mente acordada, poderiam borrar as linhas entre o sonho e a realidade. Neurocientistas sugerem que nossos cérebros desenvolveram um corta-fogo da realidade, um mecanismo que suprime rapidamente as memórias dos sonhos para manter nossa percepção do mundo real. Isso ajuda a evitar que confundamos o mundo dos sonhos com a realidade, o que, em casos extremos, poderia levar a problemas psicológicos. Segundo o sistema de prevenção da sobrecarga emocional. Os sonhos não são apenas disparos aleatórios de neurônios. Eles frequentemente envolvem emoções intensas. Você pode sentir alegria, medo paralisante ou tristeza profunda durante os sonhos. E se essas emoções intensas passassem para a sua vida acordada? Psicólogos sugerem que a amnésia dos sonhos pode funcionar como um amortecedor emocional, protegendo-nos de uma avalanche de sentimentos desnecessários que poderiam nos sobrecarregar durante o dia. Já acordou sentindo uma raiva ou tristeza residual de um sonho, mesmo sem lembrar dos detalhes? Se lembrássemos de todos os nossos sonhos emocionais, começaríamos o dia com uma carga emocional artificial. Estudos mostram que pessoas que recordam mais os seus sonhos tendem a apresentar maiores níveis de neuroticismo e sensibilidade emocional. Isso indica que esquecer os sonhos pode ser um mecanismo protetor contra a agitação emocional excessiva. Terceira, a estação de classificação do subconsciente. E se esquecer os sonhos fosse parte do processo de como processamos e integramos as informações? Alguns pesquisadores sugerem que os sonhos funcionam como uma estação de classificação do subconsciente, onde o cérebro revisa as experiências do dia, consolidando as memórias importantes e descartando detalhes irrelevantes.
Nesse caso, o ato de esquecer os sonhos não seria um erro, mas uma característica do funcionamento da mente. Durante o sono, o cérebro está resolvendo problemas e fazendo conexões, mas, uma vez que o processo é concluído, não há necessidade de manter a memória do sonho em si. Estudos demonstram que, mesmo que não lembremos de um sonho, nosso cérebro pode estar consolidando habilidades e experiências importantes enquanto dormimos. Quarta, o crisol da criatividade. Os sonhos têm sido associados à criatividade ao longo da história. Muitas grandes obras de arte e inovação, como Frankenstein, de Mary Shelley, ou a música Yesterday, dos Beatles, surgiram de sonhos. E se esquecer os sonhos for essencial para o processo criativo? Alguns cientistas sugerem que recordar parcialmente os sonhos pode ser mais benéfico para a criatividade do que lembrá-los por completo. Quando acordamos com apenas fragmentos de um sonho, nossa mente preenche as lacunas, o que pode gerar novas ideias. Pesquisas mostram que pessoas despertadas durante o sono, REM, a fase do sono em que ocorrem os sonhos mais vívidos, têm maior capacidade de resolver problemas de maneira criativa. Esse impulso criativo não está relacionado ao conteúdo do sonho em si, mas ao processo de transição do sono para a vigília. Quinto, o mecanismo de consolidação da memória. O sono não é apenas um tempo de descanso. Ele é crucial para a consolidação da memória. Durante o sono, especialmente na fase REM, nossos cérebros transferem informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Alguns cientistas acreditam que a amnésia dos sonhos pode ser um efeito colateral desse processo. Durante o sono, enquanto o cérebro está consolidando memórias importantes, as narrativas dos sonhos muitas vezes são descartadas. Esquecer os sonhos poderia ser um processo de limpeza que permite ao cérebro otimizar seus recursos para lembrar apenas o que realmente importa no dia a dia. Sexto, o programa de proteção do universo paralelo. Alguns físicos teóricos propõem a existência de universos paralelos, realidades alternativas, onde diferentes versões das nossas vidas se desenrolam. E se os nossos sonhos fossem vislumbres dessas realidades? Algumas teorias sugerem que a amnésia dos sonhos seria um mecanismo de proteção, impedindo-nos de nos tornarmos conscientes dessas realidades alternativas. Embora essa ideia seja altamente especulativa, ela não está totalmente sem base científica. A física quântica, por exemplo, demonstrou que as partículas podem existir em múltiplos estados, simultaneamente, até serem observadas. Alguns filósofos extrapolam isso para sugerir a possibilidade de múltiplas realidades. Se essa teoria for válida, esquecer os sonhos poderia ser essencial para manter nossa percepção de uma única realidade coerente. 7. A vantagem evolutiva de esquecer os sonhos. Por que nossos cérebros evoluíram para esquecer os sonhos? Se lembrá-los nos trouxesse alguma vantagem. Alguns psicólogos evolutivos sugerem que esquecer os sonhos pode ter sido benéfico para a sobrevivência de nossos ancestrais em um mundo hostil. Imagina um ser humano pré-histórico distraído com o sonho da noite anterior enquanto um predador se aproxima? A amnésia dos sonhos pode ter sido uma característica adaptativa que ajudava nossos ancestrais a distinguir entre memórias ameaçadoras do mundo real e cenários oníricos inofensivos. Ao descartar rapidamente os sonhos, nossos ancestrais podiam focar nos perigos e oportunidades reais ao seu redor. 8. A ferramenta de calibração da consciência. E se esquecer os sonhos fosse essencial para manter nossa identidade estável? Alguns filósofos e neurocientistas propõem que a nossa consciência precisa passar por um processo constante de recalibração. Os sonhos e o esquecimento deles poderiam ser parte fundamental desse processo,
Durante o sono, passamos por diferentes estados de consciência e, ao esquecer os sonhos, o cérebro reinicia nossa percepção, garantindo que a consciência de vigília permaneça estável. Nona, o reinício da mente quântica. À medida que nos aproximamos do final dessa exploração, alguns pesquisadores estão investigando se nossos cérebros operam, pelo menos em parte, em um nível quântico. A física quântica sugere que as partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, o que poderia ser uma analogia para os sonhos, onde o cérebro explora várias possibilidades ao mesmo tempo. Se os processos quânticos estiverem envolvidos, a amnésia dos sonhos poderia ser um reinício necessário para manter a mente fresca e pronta para um novo dia, sem as inúmeras possibilidades exploradas durante o sono. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. E se achar interessante, compartilhe com alguém especial. Até o próximo vídeo.